Olá, e seja muito bem-vindo ao nosso canal, um espaço dedicado a mergulhar nas histórias mais profundas e transformadoras da Bíblia. No vídeo de hoje vamos explorar uma das narrativas mais sombrias, poderosas e fundamentais das Escrituras, a história de Caim e Abel. Este é o relato do primeiro assassinato, uma exploração profunda de como a semente do ciúme, da raiva e da rejeição, uma vez plantada no coração humano, pode levar a consequências trágicas e eternas. Juntos, vamos acompanhar a jornada destes dois primeiros irmãos, desde a sua infância em um mundo novo e quebrado, até o dia fatídico em que suas ofertas a Deus selaram seus destinos para sempre. Se você ama estas narrativas bíblicas e deseja que este trabalho continue a alcançar mais pessoas, eu peço que nos ajude de uma forma muito simples. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas jornadas. E claro, se esta história tocar o seu coração, deixe o seu like neste vídeo. Cada curtida e cada inscrição nos ajuda a levar estas palavras sagradas ainda mais longe. Agora, prepare o seu coração, pois nossa história começa em um mundo novo, a leste do Éden, sob a sombra de um paraíso perdido. A leste do Éden, onde a luz da aurora tocava um mundo que não era mais um paraíso, a vida humana recomeçou. O portão do jardim, guardado por querubins de uma glória terrível e pela lâmina de uma espada de fogo que girava incessantemente, era uma lembrança constante do que havia sido perdido. Para Adão e Eva, cada nascer do sol trazia consigo não apenas a promessa de um novo dia, mas também a realidade de sua nova existência. O ar que respiravam parecia mais pesado, a luz do sol menos acolhedora. A terra, que antes lhes oferecia seus frutos em uma abundância generosa e sem esforço, agora exigia um preço. O solo era duro, resistente, onde antes só havia flores e árvores frutíferas, agora também brotavam espinhos e cardos, como se a própria terra estivesse de luto pela harmonia quebrada. O trabalho, que no Éden era uma parceria alegre com o Criador, tornou-se uma labuta. Adão passava seus dias sob o sol, seu corpo coberto pelo suor do esforço, arando a terra teimosa, plantando as sementes e lutando contra as ervas daninhas, que pareciam ter mais vigor do que sua colheita. Eva, por sua vez, sentia a dor da nova ordem em seu próprio corpo e em seu coração. A união perfeita que conhecera com seu marido agora era atingida por momentos de conflito e mal-entendido, e a promessa de vida que carregava em seu ventre vinha entrelaçada com a sentença de dor. Eles eram os únicos seres humanos em um mundo vasto e silencioso, e carregavam um fardo que ninguém mais poderia compreender, a memória da perfeição. À noite, sentados do lado de fora do abrigo que haviam construído, eles olhavam para as estrelas e talvez contassem um ao outro histórias do jardim, lembranças de caminhar com Deus na viração do dia, de uma vida sem medo, sem vergonha e sem morte. Essas memórias eram ao mesmo tempo um tesouro e uma tortura. Eles haviam conhecido o bem absoluto e agora viviam na realidade cinzenta do conhecimento do bem e do mal. Foi neste mundo de trabalho e memória que a primeira promessa de Deus, após a queda, começou a se cumprir. Eva concebeu e, após um tempo de expectativa e das dores profetizadas, ela deu à luz um filho, ao segurar aquele pequeno ser em seus braços, o primeiro ser humano a nascer, e não a ser criado diretamente por Deus. Seu coração se encheu de uma esperança avassaladora. Ela olhou para o bebê e disse: "Alcancei do Senhor um varão." Ela o chamou de Caim, um nome que ecoava a ideia de adquirir ou alcançar. Talvez em sua esperança ela visse nele não apenas um filho, mas o cumprimento da promessa. Talvez este fosse ele, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e os levaria de volta para casa. Caim era o filho da esperança, o primogênito de um mundo novo. Caim cresceu sob o peso tácito dessa expectativa. Desde cedo ele aprendeu sobre o jardim. Ele ouvia as histórias de seu pai sobre as árvores, os rios e a presença de Deus. Mas para ele, o Éden não era uma memória, era uma história, um portão fechado guardado por anjos de fogo. Sua realidade era a terra dura, o sol escaldante e o trabalho incessante. Ele via o suor no rosto de seu pai e a tristeza nos olhos de sua mãe. Ele cresceu entendendo que o mundo em que vivia era um mundo quebrado e que a culpa por isso recaía sobre seus pais. Ele se tornou um menino forte, robusto, com as mãos calejadas desde cedo ao ajudar seu pai. Sua conexão era com o solo. Ele aprendeu a ler os sinais da terra, a saber quando plantar, quando regar
Quando colher, ele sentia um orgulho sombrio em sua capacidade de arrancar o sustento daquela terra amaldiçoada. Cada colheita era uma vitória pessoal, uma prova de sua própria força e perseverança contra a resistência da natureza. Caim era pragmático, intenso, e um silêncio profundo começou a crescer em seu coração. Ele era o herdeiro da labuta de Adão e sentia seu peso em cada músculo. Depois de um tempo, Eva concebeu novamente e deu à luz outro filho. Ela o chamou de Abel. O nome Abel, em hebraico, soa como a palavra para sopro ou vapor, algo transitório, efêmero. Se Caim era o filho da esperança e da aquisição, Abel parecia ser o filho da melancolia, talvez um reconhecimento de seus pais da fragilidade da vida neste novo mundo. Abel era diferente de seu irmão. Enquanto Caim era atraído pela terra e pelo esforço físico, Abel era atraído pelas criaturas vivas. Ele não tinha o porte robusto de Caim, mas possuía uma paciência e uma gentileza que o tornavam um observador atento da natureza. Ele via como os animais interagiam, como cuidavam de suas crias e sentia uma afinidade com eles. Desde cedo, ele se encantava com os cordeiros e as ovelhas que talvez sua família mantivesse. Ele passava horas com eles, aprendendo seus hábitos, protegendo-os. À medida que os meninos se tornaram homens, suas naturezas distintas se solidificaram em suas vocações. Caim, como era de se esperar, tornou-se lavrador da terra. Ele era um mestre em seu ofício. Suas plantações de trigo e cevada eram as mais fortes, seus frutos, os maiores, mas seu trabalho era uma batalha. Cada dia era uma luta contra os espinhos, os insetos e a incerteza do clima. Seu relacionamento com a terra era um de domínio, de força, de subjugação. Ele amava o resultado de seu trabalho menos a colheita abundante, mas talvez odiasse o processo, o lembrete constante da maldição. Abel, por sua vez, tornou-se pastor de ovelhas. Seu trabalho não era de força bruta, mas de cuidado vigilante. Ele guiava seu rebanho para os melhores pastos, encontrava fontes de água limpa e protegia as ovelhas dos predadores que agora vagavam pelo mundo. Ele passava longos dias e noites sob o céu aberto, com apenas o som do vento e o balido de suas ovelhas como companhia. Este estilo de vida o tornou contemplativo. Ele olhava para as estrelas à noite, as mesmas que Adão e Eva descreviam do Éden, e talvez ponderasse sobre o Deus que as havia criado. Seu relacionamento com suas ovelhas era de carinho e responsabilidade. Ele conhecia cada uma delas, ele as amava, e ele entendia, talvez melhor do que Caim, a fragilidade da vida e a necessidade de um protetor. Os dois irmãos, embora vivessem juntos e compartilhassem a mesma herança de pedra e esperança, estavam se tornando homens de mundos diferentes. Caim, o homem da terra, via o mundo através do prisma do esforço, do resultado, do que ele podia produzir com a força de seus próprios braços. Seu valor estava em sua colheita. Abel, o homem dos rebanhos, via o mundo através do prisma do cuidado, da dependência, da vida e da morte. Seu valor estava na saúde e na segurança de suas ovelhas. E esta diferença fundamental em suas vidas e em seus corações seria o palco sobre o qual o primeiro grande drama da história humana se desenrolaria. Um drama de adoração, ciúme e sangue. O sol nascia a leste do Éden, e sua luz, para Caim, não era um convite à contemplação, mas o soar de um alarme. Era o início de mais uma batalha. Seus dias não eram medidos em horas, mas em tarefas, em sulcos na terra, em porções do campo que precisavam ser conquistadas. Sua vida era uma luta íntima e brutal, com a maldição que seu pai havia trazido sobre o solo. Ele sentia isso em cada músculo de suas costas, quando se curvava para arrancar um cardo teimoso, cujos espinhos rasgavam sua pele. Ele sentia isso em suas mãos, que rapidamente se tornaram grossas e calejadas pelo atrito constante com o cabo de madeira de seu arado primitivo. A terra não cedia seus frutos facilmente. Caim passava horas empurrando o arado, sua própria força somada à de um boi, talvez, para rasgar a superfície compactada do solo. O cheiro que subia era o cheiro de terra úmida e de esforço. Depois vinha o trabalho de semear, de caminhar por aqueles sulcos, lançando as sementes com uma esperança cautelosa, sabendo que muitas seriam comidas pelos pássaros ou sufocadas por ervas daninhas, que pareciam brotar da noite para o dia, com um vigor maligno. Então, a vigília. Caim observava o céu não com a admiração de um poeta, mas com a ansiedade de um devedor. Ele buscava nuvens,
rezando por uma chuva que fosse suficiente, mas não tão forte a ponto de inundar suas plantações e apodrecer as raízes. Ele lutava contra as pragas, os gafanhotos que podiam devastar o trabalho de uma semana em uma única tarde, e as lagartas que comiam as folhas tenras de suas videiras. Sua relação com o mundo natural era de adversidade. Cada colheita, portanto, era um triunfo pessoal. Ao segurar um feixe de trigo dourado, ele via o resultado de seu próprio suor, de sua própria dor, de sua vontade indomável que havia se imposto sobre um mundo hostil. Sua espiritualidade, consequentemente, começou a tomar a forma de sua vida. Ele via a Deus como um poder distante, o autor das leis severas do universo. Suas orações eram práticas, quase transacionais. Eu fiz a minha parte, agora faça a sua. Mande a chuva, proteja a colheita. Havia um orgulho crescente em Caim, uma crença de que seu valor residia naquilo que ele podia produzir com a força de seus braços. Contrast. O mundo de Abel se movia em um ritmo diferente. Seu dia também começava com o sol, mas seu primeiro ato não era de esforço, mas de observação. Ele abria o cercado onde suas ovelhas haviam passado a noite e as observava saírem, contando-as, verificando se alguma estava mancando ou doente. Sua tarefa não era subjugar, mas guiar. Ele caminhava à frente do rebanho, sua presença e sua voz sendo o suficiente para manter as ovelhas unidas. Ele as conhecia individualmente. Conhecia a ovelha mãe, que era superprotetora com seu cordeiro, o carneiro jovem e teimoso que sempre tentava se afastar, e a ovelha mais velha, que precisava de um ritmo mais lento. A vida de Abel era um exercício de paciência. Ele passava longas horas sentado em uma rocha, enquanto seu rebanho pastava. Este silêncio lhe dava tempo para pensar, para observar o mundo de uma forma que Caim não podia. Ele via como as nuvens se moviam lentamente, como a águia circulava no alto, como as flores silvestres se abriam ao sol. Ele entendia que a vida era frágil. Seu ofício o ensinou sobre vida e morte de uma maneira íntima. Ele ajudava no parto de um novo cordeiro, vendo a maravilha da vida começar, a pequena criatura trêmula se firmando nas pernas. Mas ele também via a morte. Via um cordeiro ser pego por um lobo na calada da noite, o som do rebanho em pânico, o acordando de seu sono leve. Via uma ovelha adoecer e morrer apesar de todos os seus cuidados. E sentia a perda de uma vida que ele havia se comprometido a proteger. Ele aprendeu que a vida era um dom precioso e que o sangue era o seu sinal visível. Esta lição, aprendida talvez com as histórias de seus pais sobre as túnicas de pele que Deus lhes fez, era vivida diariamente em seu trabalho. Ele compreendia que para se aproximar de um Deus santo, algo mais era necessário do que apenas os frutos de seu próprio esforço. Ele sabia que a vida era o bem mais valioso. Sua espiritualidade era contemplativa e humilde. Ele se via como um cuidador, um servo da vida que Deus havia criado. Suas orações eram conversas silenciosas, pedidos de proteção contra os perigos da noite, canções de gratidão por um novo pasto verde ou por uma fonte de água limpa. Ele não se sentia um mestre do mundo, mas um dependente da bondade de Deus. Ele não via Deus como um parceiro de negócios, mas como o grande pastor, e ele mesmo, um pequeno pastor a serviço dele. A diferença entre eles era visível na mesa da família ao final do dia. Caim chegava exausto, seu corpo dolorido, seu rosto marcado pelo sol e pela poeira. Ele depositava sobre a mesa o pão que sua mãe assara com o trigo de sua colheita, os legumes cozidos, os frutos. Sua contribuição era o sustento fundamental, a base da refeição, o resultado de uma batalha vencida. Abel chegava mais tarde, seu passo mais leve, seu rosto mais sereno. Ele trazia o leite fresco, o queijo que havia aprendido a fazer, a lã para novas vestes. Sua contribuição era a do cuidado, do rebanho, o resultado de uma vigília constante. Numa dessas noites, enquanto comiam, Abel falou, seus olhos brilhando com uma admiração silenciosa. Hoje à noite, disse ele, as estrelas parecem tão claras que se pode ver o rio de luz que o pai nos contou. Fico imaginando como seria caminhar com o Criador delas. Caim, que mastigava seu pão com a energia de um homem faminto, apenas grunhiu. As estrelas não enchem o estômago, respondeu ele, sem erguer os olhos. Passei o dia todo arrancando pedras de um novo campo. Se as estrelas pudessem me ajudar com isso, talvez eu olhasse mais para elas. Abel sentiu uma pontada de tristeza pelo irmão. Seu trabalho é duro, Caim. Eu oro para que Deus lhe dê forças. Caim ergueu o olhar, e havia um brilho de ressentimento em seus olhos. Eu tenho minhas próprias forças, e a força de Deus
parece preferir os seus pastos verdes, à minha terra teimosa. Ele não disse mais nada, mas a amargura em sua voz deixou um silêncio pesado sobre a mesa. Em outra ocasião, Abel passou com seu rebanho perto de um campo, onde Caim estava trabalhando. O calor era intenso, e Caim lutava para arrancar um emaranhado de espinheiros, cujas raízes pareciam se agarrar ao solo com uma tenacidade maligna. Suor escorria por seu rosto, misturando-se com a poeira. Abel parou, seu coração se compadecendo do esforço do irmão. Irmão, chamou Abel, sua voz calma. Deixe seu trabalho por um momento. Há uma fonte de água fresca logo além daquela colina. Venha beber e descansar à sombra comigo. Caim parou, apoiando-se em sua ferramenta. Ele olhou para Abel do país serrano e para as ovelhas que pastavam pacificamente na grama, e a inveja, uma semente escura, brotou em seu coração. Vá com suas ovelhas, pastor, disse Caim, sua voz áspera. O descanso não há a terra. Esta é a minha luta, não a sua. Você não a entenderia. Abel não respondeu, apenas assentiu com tristeza e continuou seu caminho, guiando seu rebanho para a água. Ele não compreendia a profundidade da raiva de seu irmão, mas sentia sua escuridão. Sentia que a luta de Caim não era apenas com a terra, mas com algo dentro de si mesmo. E assim, os dias se transformaram em anos. Os dois irmãos, embora vivessem sob o mesmo teto e servissem ao mesmo Deus, estavam em jornadas espirituais que se distanciavam cada vez mais. Caim se tornava mais forte, mais orgulhoso, mais ressentido, seu coração tão endurecido quanto os calos em suas mãos. Abel se tornava mais quieto, mais humilde, mais dependente, seu coração tão gentil quanto os cordeiros que lhe protegia. Um via a vida como uma conquista a ser arrancada do mundo, o outro como um dom a ser cuidado e devolvido com gratidão. Foi neste contexto de corações tão diferentes que a ideia, ensinada por seus pais, de fazer uma oferta formal a Deus, começou a tomar forma. Para cada um, o chamado para a adoração significava algo completamente diferente. Para Caim, era uma oportunidade de exibir os resultados de sua força e de exigir o reconhecimento que ele sentia que merecia. Para Abel, era uma oportunidade de expressar sua gratidão e sua compreensão da necessidade de um sacrifício, de se aproximar de Deus com um coração humilde e contrito. Eles se preparariam, cada um à sua maneira, para o primeiro grande teste de fé da humanidade. Um teste que revelaria não o valor do que eles traziam em suas mãos, mas a verdadeira natureza do que eles carregavam em seus corações. O tempo passava no mundo fora do Éden. As estações, agora marcadas pelo sol e pela lua, giravam em seu ritmo constante. As crianças, Caim e Abel, tornaram-se homens, cada um mestre em seu próprio domínio, cada um com um coração moldado por sua labuta diária. Adão e Eva, agora marcados pela passagem dos anos e pela dureza da vida, continuavam a instruir seus filhos nos caminhos de Deus, na medida em que os compreendiam. Emu Manoiei. Enquanto a lua cheia banhava a terra com sua luz prateada e o fogo da lareira crepitava, Adão reuniu seus dois filhos. A expressão em seu rosto era solene, seus olhos carregados com o peso de uma memória que seus filhos jamais poderiam compartilhar. Ele lhes falou do jardim, como sempre fazia, mas desta vez, seu foco era diferente. Ele não falou da beleza das árvores, mas da comunhão que havia sido perdida. Meus filhos, começou Adão, sua voz grave, vocês nasceram neste mundo de suor e espinhos, mas precisam saber que nem sempre foi assim. No jardim, nós caminhávamos com Deus. Sua presença era tão real quanto o ar que respiramos. Não precisávamos de altares ou de sacrifícios, pois a nossa própria existência era um ato de adoração, e nossa comunhão era direta. Ele fez uma pausa, a dor da lembrança visível em seu rosto. Quando desobedecemos, continuou ele, fomos cobertos pela vergonha. Nossas próprias tentativas de nos cobrir com folhas foram inúteis. Foi o próprio Deus que nos vestiu. E para nos vestir, ele fez túnicas de peles. Adão olhou para suas mãos, lembrando-se daquele dia terrível. A vida de uma criatura inocente foi tomada para cobrir a nossa falha. O sangue foi derramado. Esta é a lição que aprendemos da maneira mais dura. Para se aproximar de um Deus santo em nosso estado caído, um sacrifício é necessário. Uma oferta deve ser feita, não para comprar o favor de Deus, mas para reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Para mostrar nossa gratidão, nossa dependência
e nosso entendimento do preço da desobediência. As palavras de Adão pairaram no ar. Para Caim e Abel, a ideia de fazer uma oferta a um Deus que nunca tinham visto, mas cuja presença sentiu em cada nascer do sol e em cada desafio, começou a tomar forma em seus corações, cada um à sua maneira. Caim foi o primeiro a agir. Como primogênito, sentia o peso da responsabilidade de liderar o caminho na adoração familiar, mas sua motivação estava entrelaçada com o orgulho de seu ofício. Ele via a oferta como uma demonstração de seu sucesso, uma prova de seu valor. Eu sou o lavrador, pensava ele enquanto caminhava por seus campos na manhã seguinte. Eu, com a minha força, fiz esta terra amaldiçoada produzir. Apresentarei a Deus o fruto do meu poder, e ele verá que sou digno. Seu processo de seleção foi metódico e impressionante. Ele não escolheu os restos de sua colheita. Ele era orgulhoso demais para isso. Ele caminhou por suas plantações, seus olhos práticos avaliando os melhores espécimes. Ele colheu os maiores e mais pesados cachos de uvas, suas peles de um roxo escuro e cobertas por uma fina camada de cera natural. Ele escolheu as espigas de trigo mais cheias, com grãos dourados e pesados, que se curvavam com o próprio peso. Ele arrancou do solo as abóboras mais redondas, os legumes de cores mais vibrantes. Ele empilhou tudo em uma grande cesta de vime, que ele mesmo havia trançado com habilidade. A oferta era visualmente espetacular, uma exibição de abundância e riqueza. Era uma oferta que qualquer homem admiraria. Enquanto a juntava, seu coração se enchia não de gratidão humilde, mas de uma satisfação presunçosa. Isto é o que eu fiz. Seu coração sussurrava. Deus me deu uma terra de espinhos, e eu a transformei em um celeiro. Ele certamente ficará satisfeito com o resultado do meu trabalho. Ele não via a oferta como um ato de entrega, mas como um pagamento, uma transação. Ele estava apresentando o seu melhor trabalho, e em troca, esperava o reconhecimento e a bênção contínua de Deus. Sua oferta era sobre si mesmo. Era o suor de suas mãos, o produto de sua força, o troféu de sua batalha contra a terra. Com sua oferta preparada, Caim escolheu um lugar para seu altar. Ele encontrou uma elevação rochosa no limite de seus campos, um lugar de onde podia ver toda a extensão de sua lavoura. Com a força de seus braços, ele moveu pedras grandes e achatadas, empilhando-as com uma habilidade prática e sem cerimônia. Seu altar era como ele sólido, forte, funcional, imponente. Não havia adornos, apenas a brutalidade da pedra. Era uma plataforma para exibir seus feitos, um pedestal para sua própria realização. Enquanto isso, Abel também sentiu o chamado para adoração em seu coração, mas sua resposta nasceu de um lugar completamente diferente. As palavras de seu pai sobre o primeiro sacrifício ressoaram em sua alma contemplativa. Ele, que vivia cercado pela fragilidade da vida, que via cordeiros nascerem e morrerem, compreendia que a vida era o dom mais precioso. Ele sabia que não poderia se aproximar de Deus oferecendo algo que a terra produzia por seu próprio poder. Por mais que exigisse trabalho, ele sentia que precisava oferecer algo que representasse a própria vida. Um reconhecimento do preço do pecado e um ato de fé na misericórdia de Deus. Sua motivação não era o orgulho, mas a humildade. Não era a exibição, mas a entrega. Seu processo de seleção foi um ato de reverência e dor. Ele não caminhou entre seu rebanho, procurando o animal mais gordo ou o maior, para impressionar. A instrução que sentia em seu coração era de oferecer os primogênitos, as primícias. O primogênito de uma ovelha era a promessa do futuro do rebanho, o bem mais valioso de um pastor. Renunciar a ele era um ato de fé profunda, uma declaração de que confiava em Deus para a prosperidade futura de seu rebanho, em vez de confiar em sua própria gestão. Com um coração pesado, ele se aproximou de uma de suas melhores ovelhas, que recentemente dera à luz seu primeiro cordeiro. O animal era perfeito, sem mancha ou defeito, sua lã branca e pura como a neve, seus olhos cheios de uma confiança inocente em seu pastor. Para Abel, aquele cordeiro não era um produto, era uma criatura que ele havia ajudado a trazer ao mundo, que ele havia protegido dos perigos da noite, cujo balido ele reconhecia. O sacrifício custar-lhe ia algo, não era um excedente de sua produção, era o melhor, o mais promissor. Era um ato de amor e de entrega total. Com solenidade, ele separou o cordeiro do rebanho. E como as escrituras determinavam, ele também separou a gordura, a porção mais rica, que seria inteiramente consumida como um aroma agradável ao Senhor, um símbolo de que ele estava dando não apenas a vida, mas o melhor daquela vida, sem reter nada para si.
Sua oferta não era sobre seu trabalho, era sobre a vida que Deus lhe havia confiado. Abel também construiu seu altar. Ele não o construiu à beira dos campos, em um lugar de exibição. Ele escolheu um lugar mais isolado e tranquilo, um vale verdejante onde ele costumava levar suas ovelhas para pastar. Um lugar onde se sentia mais próximo da presença silenciosa de Deus. Ele não usou pedras brutas e imponentes. Ele juntou pedras do riacho, lisas e modestas, e as arranjou com um senso de reverência, como se estivesse preparando um lugar sagrado para o encontro divino, não uma plataforma de exibição. Seu altar era como ele, humilde, simples e construído com um coração de adoração. E então, ao final daquele dia, sob um céu que começava a se tingir com as cores do crepúsculo, os dois irmãos iniciaram sua jornada para o lugar de adoração. Talvez fosse uma colina que ficava entre os campos cultivados de Caim e os pastos de Abel, um lugar neutro, silencioso, de onde se podia ver a distante e selada entrada do Éden. Caim caminhava com passos largos e firmes, o peso da grande cesta de vime em seus ombros não sendo nada para sua força. Seu rosto estava sério, concentrado, seu queixo erguido com uma determinação orgulhosa. Ele estava confiante no valor de sua oferta, na magnificência de seus frutos. Ele era um homem indo para uma reunião importante, pronto para apresentar seus resultados e receber seus louvores. Abel caminhava mais devagar. Ele não carregava seu sacrifício, ele o conduzia. O pequeno cordeiro caminhava ao seu lado, confiando em seu pastor até o fim. A expressão de Abel era de uma gravidade solene, seus olhos fixos no caminho à frente, mas sua mente estava em um estado de oração silenciosa. Ele não estava indo para exibir seu trabalho, mas para se humilhar diante de seu Criador, oferecendo um substituto inocente, como havia aprendido que era necessário. Seu coração estava cheio não de confiança em si mesmo, mas de fé na misericórdia de Deus. Eles chegaram ao topo da colina. O mundo se estendia abaixo deles. De um lado, os campos ordenados e lavrados de Caim, um testemunho do poder do homem. Do outro, os postes ondulantes de Abel, um testemunho da providência de Deus. Eles se aproximaram de seus respectivos altares, as duas estruturas de pedra esperando sob o céu aberto. Caim, com um gesto largo, despejou sua oferta sobre as pedras. As uvas, o trigo, os legumes formaram uma pilha colorida e abundante, uma imagem de prosperidade terrena. Abel, com as mãos trêmulas, preparou seu sacrifício com um cuidado ritualístico e reverente, posicionando o cordeiro sobre as pedras de seu altar humilde. O ar ficou parado. Os dois primeiros irmãos, os dois primeiros adoradores, estavam prontos. A terra, que havia testemunhado o primeiro nascimento, estava prestes a testemunhar a primeira oferta formal da humanidade. E os céus, silenciosos, aguardavam para ver não apenas o que estava sobre a pedra, mas o que estava dentro do coração de cada homem. A adoração estava prestes a ser oferecida, e o juízo de Deus revelado. O sol, que havia testemunhado a preparação dos dois irmãos, agora se despedia no horizonte, derramando seus últimos raios de um laranja avermelhado sobre a colina da adoração. O céu acima se aprofundava em um azul cobalto, e as primeiras e mais brilhantes estrelas começavam a piscar na vastidão. Um silêncio sagrado desceu sobre a paisagem. O vento, que antes sussurrava nos campos de trigo e nos pastos, agora parecia ter prendido a respiração. Era como se toda a criação, a terra e os céus, estivessem em um estado de expectativa, aguardando o que estava por vir. Diante de seus altares, os dois irmãos representavam dois mundos corax, duas formas de se aproximar do Deus invisível. Caim estava de pé, sua postura reta e orgulhosa. Seus braços fortes e musculosos estavam cruzados sobre o peito. Seus olhos estavam fixos em sua oferta, a pilha abundante e colorida de frutos da terra, uma exibição que ele considerava digna e impressionante. Havia uma impaciência em seu semblante, uma confiança de que seu trabalho árduo seria reconhecido e recompensado. Ele havia feito a sua parte. Agora, esperava que Deus fizesse a dele. A poucos passos de distância, Abel era a imagem do oposto. Ele não estava de pé, mas de joelhos sobre a terra nua. Sua cabeça estava curvada. Seus olhos não estavam em sua oferta, mas fechados em uma concentração de oração e humildade. Diante dele, sobre o altar de pedras simples, jazia o cordeiro primogênito, o sacrifício de uma vida inocente. Abel não sentia confiança em seu próprio mérito, mas uma profunda consciência de sua necessidade e uma fé trêmula na misericórdia de seu Criador. Seu coração não pedia reconhecimento.
mas a aceitação. Então, em um ato que selaria seus destinos, eles invocaram o nome do Senhor. A voz de Caim foi a primeira a quebrar o silêncio. Foi uma voz alta, forte, que ecoou pela colina. Senhor Deus, Criador de tudo, ele chamou, seu tom formal e quase desafiador. Eu, Caim, teu servo, o lavrador da terra, trago a ti do fruto do meu trabalho. Lutei contra os espinhos e os cardos, suei sob o sol, e da terra que amaldiçoaste, eu trouxe esta abundância. Vê o meu esforço, vê a minha força, aceita esta minha oferta como prova do meu valor. Puko depois. A voz de Abel se ergueu, mas não era um chamado, e sim um sussurro, uma prece que mal parecia agitar o ar. Ó Senhor, meu Deus e meu pastor, murmurou ele, com o rosto ainda voltado para o chão. Eu nada tenho de meu para te oferecer, pois tudo o que tenho vem de tuas mãos. Minha força é pouca, e minha vida um sopro. Aceita, eu peço, não por meu mérito, mas por tua grande misericórdia, a vida desta criatura inocente. Que o seu sangue seja um sinal do meu arrependimento, e que a minha adoração chegue a ti como um aroma suave. Por um momento, nada aconteceu. O crepúsculo se aprofundou. A única luz vinha das estrelas e da fraca luminosidade do horizonte. Caim olhou para o altar de seu irmão com um leve desdém. Um cordeiro pequeno e insignificante contra sua pilha de prosperidade. A superioridade de sua própria oferta parecia, em sua mente, autoevidente. Foi então que os céus responderam, não com um trovão ou um terremoto, mas com um evento de uma beleza terrível e silenciosa. Do sul escuro, um ponto de luz se materializou, descendo em direção à terra. Não era uma estrela cadente. Movia-se com uma intenção e uma lentidão sobrenaturais. À medida que se aproximava, a luz se intensificou, tornando-se uma coluna de fogo branco e puro, um fogo que irradiava não apenas luz, mas uma santidade avassaladora. O fogo não queimava de forma caótica. Ele descia com uma precisão absoluta, como um dedo de Deus apontando do céu. O pilar de fogo tocou o altar de Abel. No mesmo instante, o sacrifício do cordeiro foi completamente consumido. A carne, a gordura, a lã, tudo desapareceu em uma chama branca e sem fumaça que subiu diretamente para os céus, liberando um aroma que era ao mesmo tempo de carne assada e de algo celestial, algo indescritivelmente puro. A luz iluminou o rosto de Abel, que agora estava erguido, seus olhos arregalados em uma mistura de temor e êxtase. Lágrimas de gratidão escorriam por suas bochechas. Ele não havia sido apenas aceito, ele havia sido respondido. Deus havia se agradado de sua oferta, de seu coração. Abel caiu com o rosto em terra, tremendo, sua alma inundada pela certeza da presença e do favor de Deus. Caim assistiu a tudo, paralisado. Ele viu a luz, sentiu a onda de santidade, e por um instante, seu coração se encheu de admiração. Ele se virou para seu próprio altar, seus olhos brilhando com a expectativa de que o mesmo milagre se repetisse para ele. Talvez de forma ainda mais grandiosa para consumir sua oferta maior, ele esperou. O fogo no altar de Abel diminuiu, transformando-se em uma brasa suave, antes de se extinguir completamente. A escuridão e o silêncio retornaram à colina, agora ainda mais profundos do que antes. E o altar de Caim permaneceu como estava, frio, intocado, silencioso, suas uvas roxas, seus grãos dourados, suas abóboras alaranjadas, que antes pareciam tão impressionantes, agora pareciam apenas vegetais comuns, apodrecendo lentamente sobre um monte de pedras. O silêncio de Deus foi sua resposta, e aquele silêncio foi mais ensurdecedor e mais esmagador do que qualquer palavra de rejeição. A ausência de resposta era a própria resposta. Deus não atentou para Caim e para sua oferta. O mundo de Caim desmoronou naquele instante. A realidade que ele havia construído para si mesmo, baseada em sua força, em seu trabalho e em seu valor próprio, foi pulverizada. Seu orgulho, o pilar de sua identidade, foi esmagado sob o peso daquele silêncio divino. A humilhação o atingiu como uma onda física, um calor que subiu por seu peito e queimou seu rosto. Ele olhou para seu irmão, Abel, que agora se levantava lentamente, o rosto ainda marcado pela paz e pela admiração do encontro divino. E naquele momento, Caim não viu seu irmão, ele viu a causa de sua vergonha. Uma pergunta venenosa, nascida da mais profunda inveja, começou a gritar em sua mente. Por quê? Por que ele e não eu? Meu trabalho foi mais duro, minha oferta era maior, minha luta é diária,
Ele apenas passeia com suas ovelhas. Porque a fraqueza dele foi recompensada, e a minha força, ignorada, não é justo. E a inveja, não confrontada, deu à luz sua filha mais terrível. A ira, uma fúria branca e quente, inundou a alma de Caim. Era uma raiva multifacetada. Raiva de seu irmão, por ter roubado a bênção que ele sentia que era sua, por direito. Raiva de si mesmo, por sua falha humilhante. E a raiva mais profunda e perigosa de todas, raiva de Deus, raiva do juiz que ele considerava injusto, do rei que ele acreditava ter agido com favoritismo. Seu coração, antes cheio de orgulho, agora estava cheio de um ódio fervente. Esta tempestade interior se manifestou em seu exterior. A expressão de Caim se transformou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. A confiança em seus olhos foi substituída por um brilho sombrio e ressentido. Os cantos de sua boca, antes firmes com determinação, se curvaram para baixo em uma carranca de amargura. Seu rosto, antes erguido com orgulho, agora estava caído, seus olhos fixos no chão, incapaz de encarar seu irmão ou o céu que o havia rejeitado. Ele se tornou uma imagem viva da raiva e do ressentimento. Abel, finalmente se recuperando de sua experiência de adoração, virou-se para seu irmão, talvez para compartilhar sua alegria, para falar da bondade de Deus, mas ele parou. Ele viu o rosto de Caim, e a paz em seu próprio coração foi substituída por um calafrio de preocupação. Ele não compreendia a profundidade da escuridão que havia tomado conta de Caim, mas ele via sua manifestação. Ele viu o semblante caído, os punhos cerrados, o silêncio que era mais ameaçador do que qualquer grito. Os dois irmãos permaneceram na colina escura, separados por um abismo que não era de espaço, mas de espírito. Um, cheio da paz da aceitação divina. O outro, consumido pelo fogo da rejeição e da raiva. A oferta havia terminado, mas o verdadeiro sacrifício daquele dia ainda estava por vir. O pecado, como uma fera agachada nas sombras, havia encontrado uma porta aberta no coração do primeiro filho da humanidade, e estava pronto para atacar. A descida da colina da adoração foi feita em um silêncio pesado e antinatural. Abel caminhava ao lado de seu irmão, o coração ainda dividido entre a alegria trêmula de ter sido aceito por Deus e uma crescente e angustiante preocupação. Ele olhava para Caim, mas o rosto de seu irmão era uma máscara de pedra. Seus olhos fixos no chão, sua mandíbula travada com uma fúria contida. Abel tentou falar para talvez compartilhar sua experiência ou para entender a dor de seu irmão, mas as poucas palavras que ousou proferir foram recebidas por um muro de silêncio gelado. Ele percebeu que qualquer tentativa de comunhão seria inútil. O abismo que se abrira entre eles no topo daquela colina parecia se aprofundar a cada passo. Nos dias que se seguiram, uma sombra palpável se instalou sobre a pequena família humana. Caim não era mais o mesmo. A ira que nascera no momento da rejeição não se dissipou com o tempo. Pelo contrário, ela se aninhou em seu coração como uma brasa viva, queimando lentamente, envenenando seus pensamentos e suas ações. Ele se tornou recluso, amargo. Sua presença à mesa da família era pesada, suas respostas monossilábicas. Ele evitava o olhar de seus pais e, acima de tudo, evitava o olhar de Abel. Seu trabalho, que antes era uma fonte de orgulho, tornou-se uma expressão de sua raiva. Ele atacava a terra com uma violência renovada. Seu arado rasgava o solo não para cultivar, mas para punir. Ele arrancava os espinhos e os cardos com uma fúria que parecia dirigida a um inimigo pessoal. Cada ato de seu trabalho era um grito silencioso contra a injustiça que ele sentia ter sofrido. O suor que escorria de seu rosto não era apenas do esforço, mas de uma agitação febril que o consumia por dentro. Durante as longas horas em seus campos, sua mente se tornou uma câmara de tortura. Ele revivia incessantemente a cena no altar. Viu o fogo celestial descendo, não sobre sua oferta magnífica, mas sobre o cordeiro de seu irmão. Ele ouvia, em sua memória, o silêncio esmagador que se seguiu para ele. E a cada repetição, a narrativa em sua mente se tornava mais distorcida. A aceitação de Abel não era mais vista como um ato da soberania de Deus, mas como uma conspiração. Ele começou a acreditar que Abel, de alguma forma, o havia sabotado, que a piedade de seu irmão era uma farsa, uma performance calculada para humilhá-lo, para roubar sua primogenitura, seu favor divino. A imagem serena de Abel se tornou, na mente de Caim, a imagem de um rival astuto e vitorioso. O amor fraterno se corroeu,
sendo substituído por um ressentimento que se solidificava em ódio. Foi em um desses dias, enquanto Caim estava sozinho em seu campo mais distante, o sol batendo em suas costas e seu coração fervendo em um caldeirão de amargura, que a voz de Deus veio a ele. Não foi uma voz audível que ecoou pelos céus. Foi uma impressão interior, um pensamento tão claro, tão penetrante e tão cheio de autoridade que ele não podia ignorá-lo ou confundir-lo com seus próprios. Era uma confrontação silenciosa, uma intervenção divina na escuridão de sua alma. Por que te iraste? A pergunta ressoou em sua mente. E por que descaiu o teu semblante? Caim parou seu trabalho, assustado. Ele olhou ao redor, mas estava completamente só. A pergunta não era uma acusação, era um convite à introspecção. Era Deus segurando um espelho diante de Caim, forçando-o a olhar para si mesmo, para a fúria que o estava desfigurando por dentro e por fora. Examine-se, Caim. A pergunta parecia dizer: de onde vem essa raiva? Por que você está permitindo que ela mude seu rosto consuma? Você não é vítima de uma injustiça, mas prisioneiro de sua própria ira. Em seu coração, Caim gritou respostas silenciosas. Estou irado porque é injusto, porque meu suor foi desprezado, e a piedade fingida dele foi honrada, porque fui humilhado. E a voz divina continuou, oferecendo não uma repreensão, mas um caminho de volta, uma chave para a restauração. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Esta era a graça no meio do julgamento. Deus estava revelando a Caim que a rejeição de sua oferta não era uma rejeição final de sua pessoa. O problema não estava no tipo de oferta, mas no coração com que fora oferecida. Fazer bem significava mais do que apenas o ato externo. Significava agir com um coração correto, com humildade, com fé, com um desejo genuíno de honrar a Deus em vez de a si mesmo. A porta para o favor de Deus não estava fechada para ele, estava aberta. E o caminho para atravessá-la era através do arrependimento e da mudança de atitude. A bênção não era um prêmio a ser disputado com seu irmão. Era uma consequência de uma relação correta com o Criador, disponível para ele, se ele apenas a escolhesse. Mas com a oferta de esperança, veio também um aviso terrível e solene. A voz em sua mente continuou, sua tonalidade mudando para uma de urgência e advertência. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. A imagem era poderosa e aterrorizante. Deus personificou o pecado. Não era mais um conceito abstrato, um erro ou uma falha. Era uma entidade viva, uma fera predadora agachada do lado de fora da porta do coração de Caim. Caim podia quase senti-la. Era uma presença escura nas bordas de sua consciência. Um predador faminto, com os músculos tensos, esperando pacientemente pelo momento de fraqueza, pelo momento em que a porta da vontade de Caim se abrisse apenas o suficiente para que ela pudesse atacar. E a advertência se tornou ainda mais íntima e assustadora. E sobre ti será o seu desejo. O pecado não queria apenas feri-lo ou tentá-lo, ele o desejava. Queria possuí-lo, dominá-lo, fazer de Caim seu mestre e seu escravo. O desejo daquela fera agachada era o de consumir a identidade de Caim, de transformar sua raiva em seu combustível, seu ciúme em suas garras, seu ódio em suas presas. Queria governar seus pensamentos, suas emoções e, finalmente, suas ações. Caim sentiu um calafrio, apesar do sol quente. Ele sentiu a verdade daquela advertência. Ele sentiu o desejo daquela escuridão dentro de si, a atração para deixar sua raiva explodir, para ceder ao seu ressentimento, para abraçar o ódio como uma fonte de poder. Mas a intervenção divina não terminou com um aviso de perigo, terminou com uma declaração de responsabilidade e um chamado ao poder. Mas sobre ele deves dominar. Esta foi a palavra final de Deus a Caim, um mandamento e uma capacitação. Deus não estava dizendo que Caim era uma vítima indefesa do pecado. Ele estava dizendo que, embora a fera fosse real e seu desejo fosse poderoso, Caim tinha a capacidade e a responsabilidade de ser seu mestre. A escolha é sua, Caim. A voz parecia concluir: você pode se submeter a essa ira e se tornar escravo do pecado que se agacha à sua porta, ou você pode se levantar com a minha ajuda e dominá-lo. Você deve governá-lo, ou ele governará você. A voz divina se silenciou. O único som era o do vento soprando sobre os campos. Caim ficou parado, sua ferramenta de trabalho caída ao seu lado. O universo inteiro parecia ter parado, esperando por sua decisão. Diante dele, dois caminhos se estendiam: o caminho da humildade
admitir seu orgulho, pedir perdão, buscar a reconciliação com seu irmão e com seu Deus, e lutar para dominar a escuridão dentro de si. Ou o caminho do orgulho, nutrir sua mágoa, justificar sua raiva, culpar seu irmão por sua dor, e finalmente, abrir a porta para a fera que estava agachada, faminta, esperando. Ele olhou para suas mãos calejadas, o símbolo de seu trabalho e de sua força. Ele pensou em seu altar frio e em sua oferta rejeitada. Ele pensou no rosto de Abel, iluminado pelo fogo celestial. E a amargura, o ressentimento e o orgulho ferido foram mais fortes do que o aviso divino. Ele tomou sua decisão. Ele não via o pecado como o inimigo. Em sua mente distorcida, seu irmão era o inimigo. Ele não lutaria contra a fera. Ele a usaria como sua arma. O semblante caído de Caim, que era uma máscara de ressentimento sombrio, agora se transformou. A indecisão desapareceu, substituída por uma calma fria e uma resolução terrível. Ele se abaixou, pegou sua ferramenta e voltou ao trabalho. Mas seus olhos não viam mais a terra. Eles viam um plano se formando. Um plano para silenciar a fonte de sua vergonha para sempre. Ele havia recebido o aviso do céu, mas escolheu dar ouvidos ao sussurro do inferno em seu próprio coração. A decisão de Caim, tomada no silêncio de seu coração e na solidão de seu campo, não se manifestou em uma explosão de raiva. O fogo fervente de sua ira, após o aviso divino não se apagou. Ele se transformou. Deixou de ser uma fúria descontrolada e se tornou algo muito mais perigoso. Uma brasa concentrada de ódio, uma resolução fria e calculista. A fera que se agachava à porta não foi expulsa. Foi convidada a entrar, não como uma invasora, mas como uma aliada. E uma vez dentro, ela começou a sussurrar seu plano. E Caim, em sua amargura, ouviu atentamente. Nos dias que se seguiram, uma mudança perturbadora ocorreu em seu comportamento. A carranca sombria e o silêncio ressentido desapareceram, substituídos por uma fachada de normalidade que era ainda mais arrepiante. Ele começou a falar novamente com seus pais, suas palavras cuidadosamente escolhidas para não levantar suspeitas. Ele até mesmo se dirigiu a Abel com uma calma que seu irmão mais novo não ouvia há muito tempo. Esta nova tranquilidade em Caim não era um sinal de paz, mas o silêncio de um predador que já escolheu sua presa e agora apenas aguarda o momento certo para atacar. Era a calma do olho de um furacão, um centro de quietude mortal, cercado por uma tempestade de destruição iminente. Abel, em sua natureza bondosa e confiante, interpretou mal esta mudança. Seu coração se encheu de uma esperança cautelosa. Ele via a calma de seu irmão e pensava que, talvez, o aviso de Deus tivesse sido ouvido, que Caim estava lutando contra sua amargura e encontrando um caminho de volta para a paz. A preocupação que sentia por seu irmão se transformou em alívio, e ele baixou a guarda, ansioso para reconstruir a ponte de fraternidade que havia sido quebrada. Ele via o que queria ver, um irmão se recuperando, e não a máscara que escondia um plano terrível. Caim começou a observar Abel com um novo tipo de atenção. Não era mais o olhar de inveja ressentida, mas o olhar de um caçador estudando sua presa. Ele observava a rotina de Abel, notando os caminhos que ele tomava para levar seu rebanho aos pastos mais distantes, os vales isolados onde ele se sentava para vigiar suas ovelhas, os momentos em que estava mais vulnerável e mais sozinho. Ele estava procurando por uma oportunidade, um lugar onde o céu fosse a única testemunha, onde a terra pudesse absorver o som de um grito sem que ninguém ouvisse. Então, em uma manhã clara, Caim se aproximou de Abel, enquanto ele preparava seu rebanho para sair. O sorriso no rosto de Caim era algo que Abel não via há anos, e o coração do pastor se aqueceu. "Irmão", disse Caim, sua voz soando notavelmente amigável, "o trabalho no campo está difícil hoje. A terra está seca e dura, mas eu descobri um novo trecho de terra, mais adiante, perto do riacho distante. O solo lá parece mais macio e promissor, e a grama ao redor é verde e alta. Seria um bom lugar para suas ovelhas." A oferta pegou Abel de surpresa. Caim, que nunca se interessara por seus pastos, agora estava lhe dando conselhos sobre onde levar seu rebanho. Para Abel, isso só podia significar uma coisa: uma tentativa de reconciliação, um ramo de oliveira estendido. "Isso é muito gentil de sua parte, Caim", respondeu Abel, seu rosto se iluminando com um sorriso genuíno. "Eu estava pensando em ir para as colinas do sul, mas se você diz que o campo perto do riacho é bom, eu confio em você." "Venha", disse Caim.
colocando um braço sobre os ombros de seu irmão. Um gesto de camaradagem que era ao mesmo tempo familiar e estranho. Vamos juntos ao campo. Você leva suas ovelhas e eu levo minhas ferramentas. Podemos passar o dia juntos como nos velhos tempos, antes que o trabalho nos separasse tanto. O convite foi a isca final. E Abel mordeu com todo o seu coração esperançoso. A ideia de passar o dia com seu irmão, de restaurar a amizade que ele tanto valorizava, era um sonho se tornando realidade. Ele não detectou nenhuma falsidade na voz de Caim, nenhuma escuridão por trás daquele sorriso. Ele via apenas seu irmão mais velho, finalmente livre da raiva que o atormentara. E assim, os dois irmãos partiram juntos. Adão e Eva talvez os tenham visto sair, e seus corações de pais devem ter se enchido de alegria ao verem seus filhos caminhando lado a lado, conversando e rindo. Parecia uma manhã de cura, o início de um novo capítulo. Eles caminharam por um longo tempo, deixando para trás os campos cultivados e os pastos familiares. Caim guiava o caminho, levando-os para uma área mais remota do que Abel costumava ir. Era um lugar bonito, como Caim havia descrito. Um campo aberto, cercado por colinas baixas, com um pequeno riacho serpenteando por um dos lados. Era isolado, tranquilo, perfeito. Perfeito para o pastoreio e perfeito para um assassinato. Ao chegarem, Abel soltou suas ovelhas, que imediatamente começaram a pastar na grama verde e fresca. Você estava certo, irmão, exclamou Abel, sua voz cheia de gratidão. Este lugar é maravilhoso. Obrigado por me trazer aqui. Caim apenas sorriu e assentiu. Eu vou começar a preparar o solo ali, disse ele, apontando para uma área mais distante do campo. Fique à vontade com seu rebanho. O dia passou. O sol subiu alto no céu. Abel cuidava de suas ovelhas, seu coração leve e feliz. De vez em quando, ele olhava para Caim, que trabalhava diligentemente à distância. A cena era idílica. Dois irmãos, cada um em seu ofício, compartilhando a paz da natureza. Abel se sentia tão grato que fez uma prece silenciosa, agradecendo a Deus pela aparente mudança no coração de seu irmão. Ele não sabia que a calma de Caim não era paz, mas a paciência de uma aranha em sua teia. Quando a tarde começou a avançar e as sombras a se alongar, Caim parou seu trabalho. Ele limpou o suor da testa e caminhou lentamente em direção a Abel, que estava sentado sob uma árvore, observando um cordeiro recém-nascido. O dia está quase no fim, disse Caim, sua voz calma. Sim, respondeu Abel, olhando para cima com um sorriso. Foi um bom dia, um dia de paz. Caim parou diante de seu irmão. O sorriso havia desaparecido de seu rosto, substituído por uma expressão que Abel não conseguiu decifrar. Havia uma frieza em seus olhos, uma quietude que era mais assustadora do que a raiva aberta. Você está feliz, Abel? Perguntou Caim, a pergunta soando estranha. Sim, irmão, estou muito feliz, disse Abel, ainda sem entender. Estou feliz por estarmos juntos assim. Você está feliz porque Deus se agradou de você, continuou Caim, sua voz baixando para um tom mais sibilante. Você está feliz porque seu cordeiro foi aceito e meus frutos foram deixados para apodrecer? Você gosta do favor de Deus, não é, irmão? O sangue gelou nas veias de Abel. A máscara havia caído. A calma era uma farsa. A escuridão que ele temia ainda estava ali, mais intensa e mais focada do que nunca. Ele se levantou lentamente, o medo começando a tomar o lugar da felicidade. Caim, não é sobre isso. Começou Abel, sua voz trêmula. A aceitação de Deus é um dom não um prêmio. É sobre o coração. O coração, interrompeu Caim, dando um passo à frente, seu corpo bloqueando a luz do sol poente. Sua sombra caiu sobre Abel. Você fala do meu coração? Você, que se esconde atrás de sua falsa piedade? Você, que me humilhou diante de Deus e de nossos pais? Você acha que eu não sei o que você fez? Eu não fiz nada, irmão, gritou Abel, recuando. Eu te amo. Seu amor é uma mentira, cuspiu Caim, e seu Deus é injusto. Mas hoje eu serei a justiça. Hoje eu vou remover a fonte da minha vergonha. E, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão. A fúria que fora contida e transformada em um plano frio, agora explodiu em um ato de violência final. Ele era mais forte, mais pesado. Abel, o pastor gentil,
não teve chance contra a fúria do lavrador endurecido. O primeiro golpe, o som surdo de um punho ou de uma pedra contra a carne, um grito de surpresa e dor de Abel, que ecoou pelo campo silencioso e foi absorvido pela terra. As ovelhas, assustadas, pararam de pastar e se agruparam, seus balidos cheios de pânico. Abel caiu de joelhos, o sangue começando a brotar de sua cabeça, manchando a grama verde. Ele olhou para seu irmão, seus olhos cheios não de ódio, mas de uma incompreensão profunda e de uma dor que ia além do físico. E Caim o matou. O ato final foi brutal, primitivo. A raiva que começara com um coração invejoso agora se esgotava em um ato de violência fratricida. Quando terminou, Caim estava ofegante, seu corpo tremendo com a adrenalina e o horror do que havia feito. Ele olhou para baixo. O corpo de seu irmão, Abel, jazia imóvel no chão. O homem de coração gentil, Pastor Fiel, o primeiro adorador aceito, estava morto. Seu sangue, o sangue inocente, o primeiro sangue humano a ser derramado em violência, estava se espalhando pela terra, formando uma poça escura que parecia gritar para os céus. Caim olhou para suas mãos. As mesmas mãos que aravam a terra e colhiam os frutos, agora estavam manchadas com o sangue de seu próprio irmão. A fera que se agachava à porta não apenas havia entrado, havia consumido tudo. No silêncio do campo, com o rebanho de Abel balindo em confusão e medo, Caim estava sozinho. Ele havia silenciado a fonte de sua vergonha, mas em seu lugar, um grito muito mais alto começava a ecoar, não em seus ouvidos, mas em sua alma. O grito do sangue de Abel, clamando desde a terra. O último eco do grito de Abel se desvaneceu, absorvido pela terra indiferente. O silêncio que seguiu foi mais profundo e mais terrível do que qualquer som. Por um longo momento, Caim permaneceu imóvel, ofegante, pairando sobre o corpo de seu irmão. O calor da fúria, que o havia impulsionado como uma tempestade, começou a recuar, deixando para trás um frio gelado que se espalhava por suas veias. A adrenalina que o tornara forte e impiedoso começou a se dissipar, e com sua partida, a clareza difícil da realidade começou a se infiltrar em sua mente. Ele olhou para baixo. O rosto de Abel, antes sereno, estava agora congelado em uma expressão de surpresa e dor. Seus olhos, que sempre olharam para Caim com amor e preocupação, estavam abertos, mas vazios, fixos em um céu que ele não podia mais ver. O sangue, de um vermelho vivo e chocante contra a grama verde, continuava a fluir, formando uma poça escura que parecia se expandir lentamente. A terra, que Caim havia trabalhado com tanto suor, agora bebia o sangue de seu irmão. Um tremor começou nas mãos de Caim, as mesmas mãos que haviam desferido os golpes. Ele as olhou e elas estavam manchadas, vermelhas. O cheiro metálico e adocicado do sangue encheu suas narinas, um cheiro que ele jamais esqueceria. Um nó de náusea e pavor se formou em seu estômago. A fera do pecado, que ele havia abraçado como uma aliada, agora se revelava em sua verdadeira forma. Uma devoradora que, após a matança, deixava seu hospedeiro vazio, trêmulo e sozinho com o cadáver de sua própria alma. Seu primeiro instinto não foi de arrependimento, mas de pânico. O mesmo pânico que levara seus pais a se esconderem nas árvores do Éden, agora o dominava. Esconder. Ele precisava esconder o que havia feito. Seus olhos frenéticos percorreram o campo isolado. Ele agarrou o corpo de Abel, que estava quente e pesado de uma forma que seu irmão vivo nunca fora. Ele o arrastou para longe da clareira, para uma moita de arbustos espinhosos, deixando um rastro escuro na grama. Ele tentou cobrir o corpo com galhos e folhas, seus movimentos apressados e desajeitados. Ele tentou limpar o sangue da grama com terra, mas apenas criou uma mancha de lama escura e sinistra. Ele correu para o riacho próximo, a água que seu irmão queria compartilhar com ele. Ele mergulhou suas mãos na corrente fria, esfregando-as freneticamente, mas a mancha vermelha parecia ter penetrado em sua pele. A água ao seu redor ficou rosada por um instante, antes de ser levada pela correnteza. Ele se olhou no reflexo da água e não se reconheceu. O rosto que o encarava era o de um estranho, um rosto assombrado, com olhos arregalados de terror. Ele voltou para o campo. As ovelhas de Abel, que haviam se dispersado em pânico, agora estavam agrupadas a uma distância segura, seus balidos soando como uma acusação. Elas olhavam para Caim com olhos que pareciam saber. Ele era o cheiro da morte, o cheiro do predador. O rebanho de seu irmão, que ele tanto desprezara,
Agora, era uma plateia silenciosa, para sua vergonha. E então, no meio de seu pânico, ele sentiu uma presença. A mesma presença que ele sentira na colina da adoração. Mas desta vez, não havia fogo celestial, nem silêncio de rejeição. Havia uma quietude inquisidora, uma consciência que enchia o campo e parecia pressioná-lo de todas as direções. E a voz de Deus veio a ele, não em um sussurro interior, mas como um som claro e calmo que cortava o ar. Aonde está Abel, teu irmão? A pergunta era calma, quase casual, mas para Caim foi como um golpe de martelo. Era a mesma tática divina, a mesma pergunta que buscava não informação, mas confissão. Onde está a comunhão que deveria existir entre vocês? Onde está o seu irmão? De quem você era o guardião? Caim gelou. Deus sabia. Não havia como esconder. Mas a porta para a confissão, para a verdade, estava aberta. No entanto, o coração de Caim, já endurecido pelo orgulho e agora selado pelo assassinato não sei de brio, a confissão teria exigido uma humildade que ele não possuía mais. A verdade teria exigido uma coragem que o medo havia destruído. Em vez disso, ele escolheu o caminho da rebelião até o fim. Ele se virou, como se procurasse a fonte da voz, e respondeu com uma insolência nascida do desespero. Uma mentira, seguida por uma pergunta que se tornaria o lema de todos que se recusam a assumir a responsabilidade. Não sei, mentiu ele, a palavra soando áspera e falsa em seus próprios ouvidos. E então, com um tom de desafio e sarcasmo, ele acrescentou: sou eu o guardador do meu irmão. Foi a resposta mais sombria possível. Ele não apenas negou seu crime, mas negou sua humanidade, sua responsabilidade mais fundamental como irmão mais velho. Ele negou o próprio princípio do amor e do cuidado. Foi um ato de completo isolamento espiritual. Um homem se declarando uma ilha, desvinculado de qualquer dever para com seu próximo. A resposta divina veio imediatamente, e a calma na voz de Deus desapareceu, substituída por uma força terrível de juízo. A pergunta retórica de Caim foi ignorada, e a verdade foi exposta com uma clareza esmagadora. Que fizeste? Trovejou a voz, não mais uma pergunta, mas uma acusação. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A imagem era de um horror cósmico. O sangue de Abel não estava silencioso. Ele tinha uma voz. A própria terra, a adamá da qual Adão e Caim foram formados, agora estava contaminada, forçada a beber o sangue inocente. E aquela terra, em sua agônia, não podia conter o grito. O sangue clamava por justiça, clamava contra a violência, clamava contra o irmão que o derramou. Caim podia quase ouvir aquele grito, um som agudo e incessante no fundo de sua alma. Não havia mais para onde fugir. Seu crime não era um segredo entre ele e o chão. Era um escândalo que havia chegado ao trono do universo. E a sentença, a consequência direta de seu ato, foi pronunciada. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. A maldição da terra, que antes era uma condição geral para a humanidade, agora se tornava uma maldição pessoal e intensificada para Caim. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. O ofício que definia a identidade de Caim, a fonte de seu orgulho, foi-lhe arrancado. A terra, agora sua inimiga declarada, se recusaria a cooperar com ele. Ele poderia arar, plantar, suar, mas o solo se tornaria estéril sob suas mãos. A parceria, por mais difícil que fosse, estava terminada. A terra o rejeitava. Fugitivo e errante serás na terra. Esta era a consequência social e existencial. Ele não teria mais um lar, não teria mais uma comunidade. Sua vida seria de um movimento constante, não uma jornada com um destino, mas uma fuga sem fim. Ele seria um estranho em todos os lugares, um homem sem raízes, perpetuamente assombrado por seu passado, incapaz de construir um futuro. Ele seria um errante, um vagabundo, um homem cuja única identidade era a de seu crime. A totalidade da sentença finalmente atingiu Caim, e o orgulho desafiador se quebrou, não em arrependimento, mas em um grito de puro desespero e autopiedade. Ele caiu de joelhos, não em adoração, mas sob o peso insuportável de seu castigo. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele gritou para os céus, ou, como algumas traduções sugerem, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Não era um pedido de perdão, mas uma declaração de desespero. Ele não lamentava o seu pecado, lamentava as consequências dele. Eis que hoje me lanças da face da terra, continuou ele,
sua voz cheia de pânico, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Seu medo era triplo. Ele seria banido da terra produtiva, banido da presença favorável de Deus, e o mais aterrorizante para ele seria vulnerável. Ele, o forte, o violento, agora estava aterrorizado com a perspectiva de que outros talvez futuros filhos de Adão, ou Outres, Trabos, fariam com ele o que ele havia feito com seu irmão. Ele temia a vingança, a lei do sangue por sangue. E na resposta final de Deus, vemos um ato de uma misericórdia estranha e severa. Deus não revogou a sentença. O exílio e a maldição permaneceram, mas ele respondeu ao medo específico de Caim. Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E o Senhor pôs em Caim um sinal, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Não sabemos que sinal era esse. Talvez uma marca em sua testa, uma mudança em sua aparência. Mas seu propósito era claro. Não era uma marca de honra, mas uma marca de proteção divina para um assassino. Era a marca do exilado, um sinal que dizia a todos: este homem pertence ao juízo de Deus, e não à vingança dos homens. Era um ato que ao mesmo tempo preservava a vida de Caim e o selava em sua identidade de errante, um monumento vivo das consequências do pecado. E Caim se retirou da presença do Senhor. Ele se virou de costas para o lugar onde seus pais viviam, de costas para a colina da adoração, de costas para a memória de seu irmão, e ele partiu, caminhando em direção ao leste, para a terra de Nod, a terra do errante. Sua jornada de fuga havia começado. Ele era o primeiro assassino, o primeiro exilado, um homem marcado, para sempre fugindo do grito do sangue que ele mesmo derramou. As sentenças de Deus, pronunciadas sob o céu escuro daquela colina fatídica, não eram meras palavras. Eram decretos que reescreveram a realidade de Caim. O juízo havia sido dado e o que restava era o exílio. Ele olhou uma última vez para a terra de sua infância, para os campos que, apesar de sua teimosia, eram o único lar que conhecera. Ele viu ao longe a fumaça que subia do abrigo de seus pais, Adão e Eva, e um abismo de perda se abriu em seu peito. Ele os havia privado de um filho, e agora seu próprio ato o privava de seus pais. Não houve despedidas, nenhum abraço final, nenhuma palavra de perdão, apenas um virar de costas silencioso e deliberado, com a marca divina em sua fronte, um sinal de sua culpa e de sua proteção amaldiçoada. Caim começou a caminhar em direção ao leste, afastando-se da presença do Senhor e entrando na terra que levaria o nome de sua condição, a terra de Nod, a terra do errante. A vida de um fugitivo começou. Os primeiros dias foram de puro pânico. Cada sombra que se movia, cada som de um animal na noite, o fazia saltar, seu coração disparando com o medo de uma vingança que ele sentia merecer. Ele era um homem forte, mas seu novo inimigo não era a terra, mas sua própria mente. As imagens do rosto de Abel, de sangue na grama, da voz de Deus clamando do solo, o assombravam em seus sonhos e em suas horas de vigília. O silêncio da vastidão era preenchido pelo eco de suas próprias transgressões. Ele tentou fazer o que sabia, cultivar. Encontrava um pedaço de terra que parecia promissor, limpava o terreno, arava o solo com uma ferramenta improvisada. Mas a maldição o seguia. As sementes que plantava não brotavam, ou nasciam fracas e doentias. A terra, que antes lhe resistia, agora o rejeitava ativamente. Era como se o próprio solo, manchado com o sangue de seu irmão, se recusasse a lhe dar sustento. A sua identidade como lavrador, a fonte de seu orgulho, fora-lhe roubada. Ele foi forçado a viver como as bestas que caçava, comendo raízes amargas, frutos silvestres e a carne de qualquer animal que conseguisse abater. Sua vida se tornou uma busca incessante por sustento, sem a satisfação de uma colheita, sem a alegria de um lar, e ele vagava. Por anos, ele foi um espectro na face da terra. Outras pessoas, talvez outros descendentes de Adão, começaram a se espalhar, formando pequenos clãs e tribos. Quando Caim se aproximava de seus acampamentos em busca de comércio ou de um momento de companhia, eles viam a marca em sua testa. A Bíblia não diz o que era, mas sua reação era imediata. Não era de violência, pois a proteção de Deus era real e temível. Era um recuo, um medo supersticioso, um ostracismo. As mães puxavam seus filhos para perto. Os homens o observavam com desconfiança até que ele partisse. Ele era o homem marcado, o pária, o lembrete vivo do primeiro assassinato. Sua proteção era também sua prisão, garantindo sua vida.
mas negando-lhe a comunhão. Cansado de sua errância, consumido pela solidão e pelo medo, o coração rebelde de Caim concebeu um plano. Se Deus o havia condenado a ser um errante, ele desafiaria essa sentença. Ele, com suas próprias mãos, construiria um lugar permanente. Ele criaria seu próprio refúgio, seu próprio centro do universo. As Escrituras dizem que Caim conheceu sua mulher, e ela lhe deu um filho. Ele o chamou de Enoque, e com o nascimento de um herdeiro, o desejo de Caim por permanência se intensificou, e ele edificou uma cidade. Não era uma metrópole de torres e palácios, mas a primeira tentativa da humanidade de criar segurança para si mesma. Separada de Deus, era provavelmente um ajuntamento de cabanas de barro e pedra, cercado por uma muralha. Um muro para manter a natureza selvagem do lado de fora, e para manter seus medos do lado de dentro. Ele nomeou a cidade com o nome de seu filho, Enoque. Era uma declaração de desafio. Ele estava fundando uma dinastia, uma civilização cujo fundamento não era a fé em Deus, mas a força e a autossuficiência do homem. Era a cidade do homem, para a glória do homem, e a linhagem de Caim floresceu nesta cultura de independência. A cada geração, a memória de Deus se tornava mais distante, e as realizações humanas. O filho de Enoque foi Irade, e a linhagem continuou, produzindo homens que se tornaram os pais da civilização como a conhecemos. Um deles foi Lameque, um homem que personificava a escalada do pecado de seu ancestral. Ele tomou para si duas mulheres, Ada e Zilá, quebrando o padrão divino de uma só carne estabelecido no Éden, e introduzindo a poligamia na história humana, e seus filhos se tornaram pioneiros em suas áreas. Jabal, filho de Ada, tornou-se o pai dos que habitam em tendas e criam gado, desenvolvendo um estilo de vida nômade e pastoril em larga escala. Seu irmão, Jubal, foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. A primeira música, a primeira arte, nasceu na linhagem de Caim, talvez uma tentativa de preencher o vazio espiritual com a beleza da criação humana. E Tubal-Cai, filho de Zilá, foi o mestre de todas as obras de cobre e ferro. Ele forjou as primeiras ferramentas de metal, os primeiros arados mais eficientes, mas também, inevitavelmente, as primeiras facas afiadas e as primeiras pontas de lança. A tecnologia, a arte e a economia nasceram, mas seu coração era o coração de Caim, o orgulho da realização humana. E a prova final da degradação espiritual desta linhagem veio da boca do próprio Lameque. Um dia, ele reuniu suas esposas e, com um orgulho arrogante, cantou para elas o que ficou conhecido como a canção da espada. Era um cântico de vanglória e violência. Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Ele bradou: vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão, por me ferir, e um manchebou, por me pisar. Ele não confessava um crime com remorso. Ele se gabava dele. Ele havia matado um homem por uma ofensa trivial, talvez um simples empurrão ou um ferimento acidental. E ele não sentia culpa, apenas orgulho de seu poder. E então, ele fez a declaração mais terrível, uma distorção blasfema da misericórdia de Deus, porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque, 70 vezes 7. Ele pegou a marca protetora de Deus em Caim e a transformou em um brasão pessoal de vingança ilimitada. Se Deus protegeria o primeiro assassino com uma ameaça de vingança sétupla, ele, Lameque, o homem da espada de bronze, se protegeria com uma vingança 77 vezes maior. A ira do Caim, que fora um ato de paixão ciumenta, havia se tornado em seu descendente. Uma filosofia de vida, uma cultura de violência celebrada e de orgulho desmedido. O pecado não estava mais à porta. Estava no trono, cantando canções em sua própria honra. Esta era a herança de Caim. Um mundo de cidades, de música, de tecnologia, mas um mundo espiritualmente vazio, moralmente falido e que se afastava cada vez mais de Deus. Mas enquanto a linhagem de Caim construía seu reino terrestre, Deus não havia abandonado seu plano. De volta à terra de Adão e Eva, a tristeza da perda de Abel foi finalmente tocada pela esperança. Eva concebeu novamente e deu à luz outro filho. Ao segurá-lo, ela não o viu com a esperança presunçosa com que viu Caim, mas com uma fé humilde e resignada. Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou, disse ela. Ela o chamou de Sete, que significa designado ou apontado. Ele era o substituto,
a nova esperança. E a linhagem de Sete começou a trilhar um caminho diferente. A Escritura diz que a Sete também nasceu um filho, e ele o chamou de Enos. E então, uma frase simples, mas de uma importância monumental, conclui o capítulo. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Enquanto o mundo de Caim aprendia a invocar seus próprios nomes, a celebrar sua própria força e a cantar canções sobre sua própria vingança, uma pequena chama de verdadeira adoração foi acesa no mundo. Na linhagem de Sete, os homens começaram a olhar para além de si mesmos, para além da terra amaldiçoada, e a clamar pelo nome do Deus que haviam conhecido através das histórias de seus pais. Assim, a humanidade se dividiu em dois caminhos: o caminho de Caim, o caminho da cidade do homem, da autoconfiança e da rebelião, e o caminho de Sete, o caminho da peregrinação da fé, da humildade e da invocação do nome do Senhor. A história de Caim e Abel terminava, mas a história maior, a da luta entre estas duas sementes, estava apenas começando.